Bom dia, queridos e amadas, amigas, vizinhos, und so weiter. Fala aí, Nilda. Mas é isso, queridos. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos indo conforme a palavra do Senhor, né? Fazendo a vontade dEle. Gente, muitas vezes, quando você põe a cabeça para fora, quando você começa a falar, quando você começa a fazer um vídeo, começam também assim os ataques, até com pessoas, com amigos. Mas infelizmente, queridos, eu vou ter que continuar, porque a primeira coisa que eu tenho é o relacionamento com o Senhor. Eu tenho relacionamento com Deus. Queridos, tudo tem um propósito na minha vida e na sua vida. E é por isso que nós fazemos a vontade do Senhor. Como foi ali em Jonas, né? Se Jonas tivesse feito a vontade do Senhor do início, ele não teria passado por aquela aflição toda. Claro, às vezes nós temos que passar por um propósito. Mas ali foi por desobediência. E nós não estamos aqui para ser desobedientes, né? É um preço muito alto a desobediência. Eu já paguei esse preço, queridos, como eu estava falando, né, sobre a minha vida, né? Ia pedir para dar um close aqui pro câmera, dar um close aqui no meu livro, né? Eu queria saber se vocês estão vendo bem, né? Para ele chegar bem pertinho aqui e para que vocês possam ver, né? Realmente o nome do livro. Semana passada, queridos, depois que eu vou vendo o vídeo, não é fácil, né? Aí eu vou vendo as coisas que eu esqueci de falar e tal, porque você falar assim da sua vida, você colocar em alguns vídeos toda a sua vida, né, e Deus vai te dando as coisas mais importantes, mas não é fácil, né? Então eu queria continuar, né, onde eu parei, e eu estava falando que eu poderia já ter editado este livro. Uma pessoa me disse, eu quero editar este livro. E tinha um contato no Brasil e a pessoa viria para a Áustria, né, nessa época, e eu disse para ela, olha, eu tenho que orar e jejuar para saber se é o momento, se é a pessoa, se é a editora. E eu orei e jejuei uma semana e no final Deus falou que não. Gente, a pessoa ficou aborrecida, mas não importa. Gente, antigamente eu estava bem ansiosa, né? Mas Deus vai te dando aquela... Tem que ser no tempo do Senhor. Tem que ser no tempo do Senhor. E eu já estou calma demais. Tem que começar a movimentar as turbinas, né? E como eu estava falando, né, naquela vida que eu estava levando de prostituição, então eu enganava meus pais. Estava na Áustria, né, e meus pais ligavam. E aí, Patrícia, tudo bem? Tá tudo bem. Você está trabalhando? Eu estou trabalhando. Eu dizia que era part service. Eu enganava meus pais. Primeiro eu falava que estava trabalhando com limpeza, que isso é uma coisa comum, né? E todo estrangeiro, quando chega assim num país, ele começa a fazer limpeza, né? Não tem, a não ser que ele venha por uma empresa, a não ser que ele tem uma profissão, mas até aqui quem tem profissão é difícil, né? Mas, assim, no meu caso, né, eu vim assim eu não vim com ninguém, eu não vim casada, né, claro, quando você vem casada e você tem os teus documentos, né, você primeiro faz um curso de alemão, eu vim na moda, vamos embora. Gente, eu estava com um nível de depressão muito alto. Eu tinha que sair do Brasil. Quando eu cheguei aqui, o ar da Áustria me fez bem.
e estava com medo, com todas essas coisas que da mente, né? Do corpo e da mente, né? E eu tenho uma coisa para falar. Gente, onde eu trabalhava, né? Foi o meu último trabalho, né? Como eu estava falando, de Burgenland, então eu vim para Viena e uma amiga minha me arrumou um trabalho no bordel no Stefanplatz. E ali, sabe, era bem melhor porque eu morava em Viena. Então enganava meus pais, enganava o meu namorado, né, que era o Flória. Ele não sabia do que eu fazia, né? Eu estava numa família muito boa, uma família amada, querida, mas eu não tinha essa liberdade espiritual. Estava oprimida, mas estava assim vivendo a minha vida, né? E eu chorei lágrimas de sangue. Queridas, e contando a minha vida, né? Eu fiz 5 abortos. É coisa de louco, né? Meus pais nunca souberam disso, porque eu sempre resolvi a minha vida. Vocês sabem como é no Brasil, né? Você vai ali, faz de manhã, à tarde você já vai embora, então volta para casa e tá tudo bem, você sai andando. E assim foi a minha vida. Mas isso é ruim, gente. Isso é ruim quando você faz aborto, você tira a natureza de Deus. Você tira a natureza de Deus, é uma alma. E nós vamos pagar caro por isso. Por uma alma que é suicídio. É homicídio, não suicídio, é homicídio, é crime. Por isso que é ilegal. Apesar de que aqui na Europa, né, como para eles é normal, aqui tem tantas coisas, né, por exemplo, como a potestade, né, que governa este país, tem muita pedofilia. Tenho 3 amigas quando eu cheguei aqui, né? Tava com 3 amigas, uma amiga com caso. Aí a outra com que eu falei, que é isso? Eu nunca tive contato com essas pessoas. Mas, infelizmente, é verdade. Por quê? Como foi um país monárquico, e para que o reinado, né, continuasse ali na família, era primo de primeiro grau, era, sabe, aquela coisa horrível. E você vê o rosto dessas pessoas, eles são transfigurados, porque não combina, vai contra a natureza, né? E assim foi, gente. E até onde eu trabalhava, eu vendi drogas. Eu não sabia, né? Era muito ingênua, né? Um belo dia chegou um cliente, né? Meu chefe me apresentou ele e tal. Daqui a pouco foram levar uma bandeja para ele. Depois eu já peguei outra bandeja. Eu não estava nem aí. Assim foi a minha vida, vinda de imundícia. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê, gente? Baseado naquela palavra, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu creio. Também para você, querido, que está aí pensando que não há mais chance, que não existe mais nada que se possa fazer. Existe um Deus. Existe um Deus que Ele salva, liberta e cura. Ele muda todos os teus pensamentos. Piano, não é de um dia para o outro. Muitas vezes nós temos que passar no deserto para que nós possamos, como ouro, né? O ouro vai refinando, vai sendo moldado, como um vaso, né? Ele vai moldando e ali, mas depois ele fica um vaso lindo. E eu tenho isso para falar. Se Deus está falando contigo e você ainda não está preparado, vai se preparando, vai perguntando a Deus. Gente, tudo que eu estou falando aqui, às vezes as pessoas pensam, você está falando de mar. Não estou não, é tudo na Bíblia. Gente, Jesus é santo, Jesus veio dar pureza. Como é que nós vamos fazer para chegar no lar celeste?
Quem não tiver na pureza não vai, na simplicidade, sem muita vaidade. Eu esqueci até de trazer as fotos. Eu era uma mulher vaidosa da sombra, até a cabeça. Mas eu vou na semana que vem, eu vou trazer para vocês. E Deus foi tirando tudo. Eu não podia sair sem uma maquiagem. Hoje em dia eu saio na rua sem maquiagem, só quando eu venho fazer o vídeo. Eu boto esse aqui, eu boto uma sombra e eu boto... Mas também eu não quero. Porque eu sinto que o Senhor, ele, como Deus é santo, Espírito Santo, ele se aloja melhor no teu corpo. E é assim, queridos. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres, né? E foi assim, queridos. Gente, eu já tive as minhas experiências espirituais, né? Coisa que eu nunca vivi aqui. Um belo dia eu estava em casa, né? Aí meu marido abaixou a cabeça, levantou a cabeça e começou a falar como uma criança. Quando eu tinha 3 anos de idade, Aí eu comecei a me arrepiar dos pés à cabeça. Eu falei, que é isso? Aí ele disse que foi estrupado pelos pais. Eu falei, Satanás, isso é mentira, porque com 3 anos de idade nós não podemos lembrar de nada na nossa vida para trás. E aí, de repente, ele baixou a cabeça, né, e voltou novamente. Eu falei, você sabe o que você falou? Ele, o quê? Eu falei, Jesus, sangue de Cristo tem poder. Gente, uma vez eu estava colocando a pasta, né, na escova de dente do meu filho, né? Aí eu botei assim do lado, né? Aí quando eu cheguei no banheiro, tava dentro da pia. Aí eu falei, eu botei de novo aqui. Quando eu cheguei de novo, tava dentro da pia. Eu falei, Satanás, vai ficar aí sozinho brincando porque eu tenho que trabalhar. É assim, gente, a minha vida é assim. Sabe, as experiências que eu tive uma vez, estávamos num local, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pessoa ficou possessa, gente, ela quebrou tudo. Ela quebrou tudo, aí nós fomos lá, aí Deus falou, bota a mão na cabeça. Eu botei a mão na cabeça, ela me deu assim quase que uma mordida, eu tirei, botei de novo. Aí em nome de Jesus nós repreendemos. Gente, levamos uma surra, sabe por causa de quê? Tava todo mundo em pecado. Sabe o que significa estar em pecado também, gente? Tem muito crente que ele, como eu falei, ele anda aqui e anda ali. Isso é estar em pecado perante Deus. Você não tem autoridade no mundo espiritual. Essas coisas. Eu, na época, estava apaixonado por uma pessoa e era casada. Então, o diabo retalhou todo mundo ali. Nós ficamos... Por fim... Teve pessoas que saíram e disseram, eu vou orar em língua, com medo, porque o bicho quebrou a casa todinha. Gente, foi uma coisa, foi a minha primeira experiência. E aí, gente, em nome de Jesus, eu já estava assim, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, cai por terra, em nome de Jesus. Aí, por fim, pum, ela caiu. Mas pelo poder de Deus, porque ali estava todo mundo sem autoridade, também tinham novos cristãos, mas eu já vivi essas coisas, gente, eu vou fazer o quê? Eu já vivi tanta coisa, se eu for contar aqui é porque eu não escrevi, mas eu já vivi muitas coisas. Uma vez eu estava falando com meu marido, né, depois desses problemas que eu digo que é esquizofrenia, porque o pessoal fala, né, mas... Como eu disse, para mim é demônio. Gente, eu olhei para ele, os olhos dele estavam pretos. E eu me arrepiei dos pés à cabeça. Nós estávamos passando assim, né? Aí ele falou assim, passa por lá. Eu falei, não, passa por lá você, porque eu também sou atrevida. Nessa época eu já estava num relacionamento melhor com Deus, que na outra eu já tinha levado, todo mundo levou retaliação. Gente, eu vi os olhos dele negro. Era o diabo que estava ali. Mas resisti o diabo e ele fugirá de ti. Então assim, né? Eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu estou vivendo isso dentro da minha casa.
E eu posso ver assim, eu converso, né? Às vezes eu converso com uma pessoa e eu posso ver ali o quanto ela está atribulada. Eu começo assim a sentir algo, né? E algumas pessoas eu sinto assim que são castas de demônio, que a pessoa está totalmente. E assim, gente, as potestades que regem este lugar são muitas na mente. Tudo aqui é na mente. Então, se você não prestar atenção, você tem que falar uma coisa e aí é uma luta, sabe? Por isso que a gente tem que estar sempre em jejum, porque realmente é difícil, né? E continuando a falar, a continuando a falar da minha vida, né? Então depois eu fiquei em Stefanplatz, né? Neste bordel, e lá tinha droga, né? E também nós saímos, né? Num lugar de pessoas famosas, de artista, e nós íamos, né? E uma menina, meu chefe, vendia droga, e aí tinha prostituição, tudo assim. Gente, um demônio chama outro. Se você bebe, aí depois vem o demônio do prazer. E tem pessoas que ficam tão doidos dependendo de como você leva a sua vida. Então, aí faz fofoca também, tá sempre com essas intrigas, brigas. Isso é coisa do Espírito Santo? Não é. Por isso que a gente vê aqui em Gálatas 5. Gálatas 5, 19, diz assim, ó. Ora, as obras da carne que são conhecidas são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, do qual eu já declaro, não herdarão o reino dos céus. Você está praticando isso? Está com inimizade? Chegar lá na presença do Senhor, Jesus não aceita nem nosso dinheiro. Jesus não aceita a nossa oferta como nós estamos brigados com o nosso irmão. Olha que Deus rico. E aí, gente, mas vem assim, o fruto do Espírito, que está no 22, 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você anda com o Espírito Santo, você tem que ter esses frutos. E se você não está tendo esses frutos, começa a querer ter eles. Porque quando o papai julgar, papai vai julgar todas as coisas. Gente, os mínimos detalhes. Tem pessoas que elas são assim, são intrigueiras. Elas sabem de uma coisa, aí vai correndo, conta para um, leva para outro, vai ser julgado. Quando alguém te fala alguma coisa, fulano é ruim, você é ruim mesmo, não sei o quê, você leva a fogo. E principalmente quando a pessoa tem autoridade nesse lugar e você joga a fogo, vai ser julgado. Sabe por quê? Fruto da carne. É intriga, é briga. Então, gente, vamos colocar nossa vida em ordem. Todo mundo está falando, Jesus está chegando, mas você está modificando. Está todo mundo falando, Jesus está voltando. Mas e aí? Jesus está voltando. Eu não estou vendo pessoas estarem ali com amor. Eu não estou vendo pessoas preocupadas. Eu estou vendo pessoas frias. Gente, isso tudo vai ser julgado. Vamos abrir os olhos. Papai vai julgar todas essas coisas. E aí, queridos, continuando meu testemunho, né? Então eu estava ali naquele bordel, ganhava muito dinheiro, né? E um belo dia eu estava em casa e um amigo meu falou, Patrícia, vamos para uma festa?
Eu disse, não, eu não tô afim de ir pra festa, não. Ele falou, vambora, Patrícia. O camarada ficou insistindo. Eu falei, peraí, então tá, vou me arrumar. Mentira, eu fui, botei um pijama, deitei na cama. Ele chegou, Patrícia, não tá arrumada, não, vambora, vambora, vambora. Eu falei, meu Deus. O camarada insistiu tanto que eu fui. Chegou lá, tava muito bom, era uma festa brasileira, com música, salgadinho, bolo feito pela Sueli, a mãe da Carol, estava tudo muito bom. Encontrei pessoas maravilhosas que eu não via há muito tempo, porque também no Brasil, gente, quando eu trabalhava assim, eu trabalhava mesmo. Eu chegava às 10 horas da manhã na minha firma, eu só saía às 9 horas da noite quando estava tudo pronto. E assim como eu trabalhei uma vida normal, eu trabalhei também na prostituição, no profundo. Tanto que o meu chefe, lá você tinha que dar seu nome para você sempre estar trabalhando, né? E aí uma pessoa que recebia o dinheiro começou a ter um problema comigo. Ele estava fazendo coisa errada e eu observei, né? Então ele falou assim, não, hoje não tem para você não. Aí meu chefe chegou perto dele e falou assim, olha, pra Patrícia tem sempre. Ele também já tinha namorado uma brasileira, assim, ele sentia confiança em mim, né? Então você vê, gente, que mesmo na sujeira, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós. O Espírito Santo, ele realmente, ele é o Espírito Santo. E então assim, né, gente, fui nessa festa e aí eu conheci o Florian. Florian chegou perto de mim, oi, tudo bem? Eu não estava nem aí, porque eu tinha um namorado, né? Eu tinha um namorado e eu não queria conhecer ninguém. Aí veio uma amiga dele e falou, não, ele quer te conhecer. Aí eu falei, daqui a pouco ela de novo, ele quer te conhecer. Eu cheguei perto dele e falei assim, vem cá, tu quer me conhecer? Pronto, já conheceu. Posso ir agora? Aí ele ficou assim sem graça, né? Aí foi embora, né? E porque eu também tinha um namorado, né? Mas eu não tava nem aí, eu não tinha esse negócio de fidelidade pra mim, era quem tivesse ali. E aí depois eu fui, né, final da festa, eu falei, fulano, vamos embora, meu amigo. Não, Patrícia, eu já tô indo com outro pessoal. Aí eu caramba, como é que eu vou sair daqui? Eu nem conheci o lugar, né? E aí eu cheguei perto e falei, alô, Flora, tudo bem? Você tem carro? Ele falou assim, não tenho não, mas eu tô com um amigo que tem. Eu falei, pode me levar em casa? Pode. Chegou lá em casa, eu falei, vai subir? Aí ele falou, não vou subir não. Ele todo assim arrecatado, né? Aquele bom menino, né? Aí tá. E eu, no dia seguinte, liguei pro meu namorado, troquei telefone com Flora, e aí meu namorado sumiu, né? Aí depois ele me ligou e falou, eu encontrei na tua bolsa camisinha, não sei o quê. Aí eu falei, caramba. Aí ele sumiu. Aí eu pronto, já engatei com Flora. Era um amor curando o outro. Isso é mal. A gente tem que dar tempo na nossa vida, a gente tem que refletir, sabe? Não vai andando como um rolo compressor. Analisa. Aonde eu errei, aonde eu estou errando. Com quem eu estou errando, com quem eu estou acertando. A gente tem que ter uma reflexão, tudo na vida é um balanço, né, gente? Toda a escola no final do ano, ela faz o balanço e assim é nas nossas vidas. Aqui tem um negócio de programar, por exemplo, eles já programam para um ano. Daqui a um ano já está tudo programado, o calendário já tem festas. E, gente, quando nós programamos muita coisa, o espírito não pode agir, mas é a potestade que rege esse país que não deixa que nós seguimos o Espírito Santo. Até dentro das igrejas é assim. Até dentro das igrejas. Eu vejo assim, sabe, que o pessoal é frio e aí se alguém assim fala em línguas, aí eles já olham assim, tipo assim, Espírito Santo, fica aí. Não, agora tu não pode entrar não, que é hora do culto. A hora do culto não pode ser interrompido. Gente, mais uma vez eu estava num lugar, numa hora de um culto, e Deus... a presença do Espírito, né? E o pastor estava falando. Aí eu falei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, o pastor saiu na hora. E aí eu comecei a falar, porque quem tá morno
continua mais morno. E aí a minha amiga falou para o filho dela traduzir. E eu traduzia e olhava para ele assim, bem no olho dele, né? Eu falava assim e olhava para o olho dele, né? E eu, no meu íntimo, meu espírito, né? Eu tava vendo assim que eu tava falando assim muito com ele, né? Eu não queria. Aí eu comecei a falar, aí deu um curto testemunho, porque Deus não quer ninguém morto, porque Deus tem chamado, nós temos que nos levantar. Gente, quando terminou, né? Aí eu terminei, eu falei, fulano, me desculpa, sabe? Eu senti que eu estava olhando muito para você, mas não tem nada com você não, tá? Aí ele abaixava a cabeça, ele tá. Depois, na outra semana, né, ele deu o testemunho dele que ele estava morno, mas que Deus falou com ele e tudo mais. Então é assim, gente, às vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Eu já fico com medo, porque eu sou assim, falo muito aqui e tal, mas eu chego nos lugares, as pessoas me desconhecem, porque eu não falo nada. Se a pessoa falar Deus é ruim, Jesus é bom, eu fico na minha, eu não faço discussão. Agora, só tem uma coisa, eu te digo uma coisa, se você falar do Espírito Santo, é condenação para si. Porque a palavra de Deus, eu fico sem briga. Eu não entro em briga, em discussão. Eu não entro em discussão. Fala o que você quiser falar. Aqui falo eu. Aí é que eu dou minha resposta. Então, assim, gente, eu comecei a namorar o Florian, né? E aí, né, era uma família muito boa. E continuando enganando ele, você trabalha onde? Eu parte service. Aonde? Eu trabalho uma vez aqui, outra vez aqui, porque senão ele ia querer saber onde é. E eu enganava ele, enganava meus pais. Algumas pessoas sabiam, né? Outras não estavam nem aí para saber. E assim foi a minha vida, gente. Mas como eu digo novamente, onde abundou o pecado, superabunda a graça. E aí foi assim, queridos. E aí, um belo dia, o Florian chegou para mim e falou assim, você tá grávida. Eu falei, que é isso, menina? Eu nem sou chegada em criança, você acha que eu vou engravidar o quê? Ele falou, você tá grávida. Aí ele levou lá em casa um teste, esses testes, né, de apoteca, de drogaria, né? O primeiro teste não deu em nada, mas o segundo deu positivo. Aí eu falei, meu Deus, mas eu senti uma alegria dentro de mim, sabe? Gente, eu senti uma alegria como eu nunca tinha sentido, porque eu já fiz 5 abortos. Olha que quando a coisa é de Deus, Deus ele te dá assim aquele amor, ele te dá certeza, ele vai te dando muita coisa boa. E aí eu era casada com um italiano, né? Que Deus o tem em bom lugar, que ele já morreu. Era casada com um italiano, né? E aí eu falei assim, Flória, como é que a gente vai fazer? Temos que casar. Ele, não posso pagar por uma família. Eu não tenho dinheiro. E ele realmente não tinha. E aí uma vez no meu aniversário, eu sei que ele não tinha, né? Que eu não tinha mesa, ele comprou uma mesa, ele comprou cadeira. Gente, eu imagino que ali ele deve ter pagado em 1000 prestações, porque na maioria das vezes eu pagava sempre as coisas, né? Porque como eu tinha, então não havia problema nenhum, né? Ele era estudante e tal. Então foi assim, gente. Aí eu disse para ele que eu ia resolver uma coisa na Itália. Eu estava bem aqui em Viena. Eu falei, vou dar um pontapé nesse camarada. Daqui a pouco minha amiga, né? Ele conhecia uma amiga minha. Aí eu tô andando no Uban, ela falou, o Flória falou que você foi para Itália? Eu fui para Itália? Ele falou, eu fui para Itália, cheguei hoje. Gente, a mentira tem perna curta. Aí depois eu fui num bar. Quando cheguei lá, quem eu vejo ele, você não estava aí na Itália? Eu cheguei hoje. E ali nós refizemos, né? E conversamos que nós iríamos resolver todas as nossas coisas, né? E aí, gente, nós fomos numa samba da Dona Ana. E ali, gente, ele
ele estava bem animado, né? Assim, com a criança e tudo. Mas aí, gente, de repente, a barriga foi crescendo e eu trabalhando grávida no bordel. Olha que coisa doida, eu estava louca. Trabalhando 1 mês, 2, 3, 4, com 5 meses, a moça chegou para mim e falou assim, 4 meses, chegou para mim e disse, Patrícia, não dá mais para você trabalhar aqui. Eu, caramba, aí eu me desesperei, né? E aí eu comecei comecei a procurar outro bordel, encontrei um bordel, tal, fiquei ali, gente, um belo dia, acordo de manhã passando mal. Aí depois, sabe, assim, aquela sensação ruim. Aí o carro do meu trabalho pegava a gente em casa. Aí o carro passou, quebrou ali na minha porta. Aí nesse dia uma amiga minha me ligou do Brasil. Quando eu cheguei para trabalhar no bordel, aquela sensação de que iriam me pegar porque eu estava ilegal, né? Eu não tinha feito meus papéis da Itália, né, com quem eu era casada. Não tive interesse, eu nunca tive interesse de fazer papel italiano e tal. E aí, gente, daqui a pouco a polícia chegou e aí me pegaram. Ilegal, foi assim. E aí me levaram para cá, para lá, e muita coisa, né? Eu estava com as coisas que me incriminariam, né? Eu botei debaixo do carro do policial. E aí eu fui prestar depoimento, né? E a gente recebia recibo. Recibo, né, dizendo que você estava fazendo aquilo. Eu peguei os recibos e comi tudinho. Quando o policial chegou, cadê os recibos? Aí eu olhei para a cara dele assim, eu acho que ele nunca mais vai se esquecer de mim. Mas foi assim minha vida, gente. E aí eu fui para Rosaurlande, é onde vão as pessoas que estão para ser deportada, né? E ali eu fiquei, sabe, fui bem tratada. Aí quando eu ia no médico, o médico, todo dia, né, a gente ia aqui no médico, eu estava grávida e tinha uma outra grávida, mas havia algo diferente. No meu quarto tinha mais comida, no meu quarto tinha mais regalia, eu ficava mais tempo, mas, gente, é uma coisa horrível. Não vale a pena. Você está numa cadeia, eu fiquei ali 2 semanas, você vê assim aqueles listrados, né, aquelas grades assim, eu entrava em desespero. E aí, gente, foi assim, eu fiquei ali 2 semanas, né, e o Florian sempre ia me visitar. Uma pessoa muito amável, né? Ele ia ali me visitar, né? E, gente, no dia que eu estava sendo deportada para o Brasil, meus pais nem sonhavam. Eu enganava meus pais. Meus pais nem sonhavam, não podia nem falar o que eu estava passando. Eu não falei. E aí, gente, eu estava no último dia que eu estaria ali dentro, sabe o que aconteceu? Uma voz me chamou, Patrícia. Eu estava deitada, né? Aí eu ouvi minha voz, eu fiquei com medo, né? Dormi de novo, daqui a pouco a voz, novamente, Patrícia. E aí eu me levantei ali, eu fui procurar na janela quem estava... Gente, daqui a pouco começou a tocar Garota de Ipanema no saxofone. Olha que coisa linda, gente, sabe o que é isso? Papai estava falando qual seria o meu ministério. Meu ministério é da música. Olha que coisa linda ali naquele momento, gente, que eu estava ali em pecado. Que eu estava ali para ser deportada, que eu estava ali no momento de tribulação. Papai falou comigo. Aí eu fui do aeroporto, né? Peguei o aeroporto, peguei o avião, soltei em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo é que eu liguei, né? Falei, pai, mãe, tô chegando. Eles estão chegando, Patrícia? Eu falei, tô chegando. Ai, que bom, você tava, por que você não avisou e tal? Aí eu falei, não, pessoalmente eu conto. Aí quando eu cheguei pessoalmente e tal, para os meus pais foram muita coisa, gente. Para eles, assim, que eram pessoas certinhas, que levaram uma vida digna. Minha mãe foi mulher de um homem só, uma família. Eu fui a ovelha negra da família. Mas, queridos,
Assim foi a minha vida. E chegando no Brasil, eu comecei aquele relacionamento com o Senhor, buscando a Deus e grávida, né? E aí o Andros nasceu, foi uma felicidade na minha vida. O Flória mandou dinheiro para pagar a cesárea, que meu dinheiro já tinha acabado, né? E foi uma coisa mais linda, gente, que aconteceu na minha vida. Foi aquele momento que eu vi aquela criança ali, necessitada de mim. Eu parei com todas as besteiras da minha vida. E quantos de vocês que estão com anjos na mão, estão com filhos, ainda estão vivendo na vida de imundícia, na vida de incerteza, deixando seus filhos na casa de um e no outro para ir na disco? Quantas de vocês ainda estão assim? Papai nos deu um presente. Quantos de vocês não estão maltratando seus filhos para viver a sua vida? Queridos, e foi assim a minha vida. Este foi a parte 3 do meu testemunho e semana que vem já acaba. Eu queria agradecer a todos vocês, gente, curtam, compartilhem. E Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, sabe o que eu percebi hoje? Eu nem orei. Vamos fazer uma oração? Graças te dou, Senhor, meu Deus e Pai. Papai, eu quero te pedir, meu Deus, por este dia, papai, pelas pessoas que estarão vendo este vídeo, Senhor, meu Deus. Toma-nos, Pai amado, no teu espírito, papai, na tua vontade, no teu propósito. Meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão vendo este vídeo, que virão vir a ver este vídeo, não somente esse, mas outros, papai. Faz-nos ser guiado pelo teu espírito, papai. Molda-nos, abençoa a nossa semana, papai. Todas aquelas pessoas que estão necessitadas, provém, Senhor Jesus. Corta todo orgulho, papai, toda mentira, papai, toda calúnia, Senhor, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer. Amém. Eu vou abrir aqui a palavra, gente, na passagem. A minha vida ela é marcada por este versículo. Quando eu estava num lugar sem saber o que fazer, estava na Alemanha, então papai me deu esta palavra. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Eu creio. Por isso que assim diz o tema do meu livro, Jesus Cristo me mostrou, DNA negativo tornou-se DNA positivo. Um grande abraço, queridos, e Deus vos abençoe a vossa semana.